E aí galera, Francisco Maciel, Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental e comportamento humano no Insta, no Face e no YouTube, te esperando inscrito, toda segunda um vídeo novo no canal. 2 semanas atrás, a gente conversou sobre a diferença entre psicopatia e sociopatia. Foi um vídeo que rendeu muito. E no desdobramento desse assunto, eu puxei um tema que é serial killer, assassino em série. Termo cunhado na década de 70 do século passado, nos Estados Unidos, obviamente. Berço dos serial killers. Ainda se discute muito se talvez uma questão cultural estimule a eclosão desse tipo de perfil. Esse termo foi cunhado por um agente do FBI, o Robert Hasler, que começou a estudar pessoas que tinham um perfil de assassinar em série. E o objetivo desse agente do FBI era mostrar que as pessoas talvez pudessem nascer desta forma, e não que necessariamente elas fossem fruto de um meio violento. Para tanto, esse cara começou a entrevistar vários assassinos que estavam presos e começou a estabelecer um padrão. Obviamente que serial killers existem desde sempre. Eles não começam a surgir nos anos 70 do século passado nos Estados Unidos. Se a gente pensar no Jack o Estripador, 1890, em Londres, quando cortava a garganta de prostitutas, já temos um caso de serial killer. Nos anos 60, século passado, Estados Unidos, o Charles Manson foi o líder de uma seita que matou várias pessoas. Na década de 60, aqui no Brasil, o bandido da luz vermelha matou várias pessoas. Vejam que não estamos falando de um fenômeno que começa depois que esse termo é cunhado. Obviamente isso já existia. Só que a partir dos anos 70 do século passado, isso começa a ser mais estudado. Esse perfil começa a ser melhor mapeado. E vejam que há algumas características que precisam ser preenchidas para que uma pessoa possa vir a ser considerada serial killer. Primeiro, é necessário que essa pessoa tenha matado 2 ou mais pessoas. Segundo, que haja um cunho psicológico para esses assassinatos. Normalmente, atrelado a esse cunho psicológico, há um cunho sádico / ou sexual motivando esses crimes. É necessário que haja um mesmo modus operandi, ou seja, que haja uma mesma forma de proceder em todos esses crimes. Que haja uma assinatura, uma marca, algo que identifique que aquele crime foi cometido por aquela pessoa. Embora isso não seja uma regra, boa parte dos serial killers coloca ali a sua marca para que se saiba que foi ele, quase como um jogo. E é necessário que haja uma vitimologia, ou seja, um perfil de vítima, um tipo de vítima que atraia aquela pessoa e para a qual ele se direcione. Já vou comentar um pouquinho mais disso quando a gente falar de alguns exemplos. Além disso, começou-se também a se estudar se haveria uma forma de, já na infância, perceber se estas crianças poderiam vir a ser potenciais serial killers, se elas, na infância, já davam mostras de que algo havia de errado. E chegou-se à conclusão que sim. 3 pontos foram identificados na infância desses serial killers. Primeiro, essas crianças demonstravam um fascínio gigante pelo fogo, por incêndios, lidar com fogo, colocar fogo. Segundo, essas crianças tinham uma dificuldade imensa com o controle da urina à noite. Terceiro, sadismo com animais, crueldade com animais. Esses 3 traços marcam a infância daqueles que futuramente viriam a se tornar serial killers. Quem gosta, há um livro maravilhoso. Precisamos falar sobre Kevin, que depois virou um filme tão bom quanto o livro, que descreve a infância de um futuro
serial killer. Vale muito a pena. Precisamos falar sobre Kevin. Há hoje alguns tipos que foram elencados de serial killers. O FBI fala de dois, basicamente. O serial killer organizado e o desorganizado. O organizado seria aquele que parece socialmente muito adequado, muito padrão. É uma pessoa que tem emprego, normalmente tem uma formação acadêmica, que estrutura o crime, que cuida de todos os detalhes, que escolhe adequadamente as vítimas, que tem um planejamento meticuloso da coisa e controle da vítima. São aquelas pessoas que passam socialmente por pessoas com as quais convivemos sem nunca perceber nada de estranho. O tipo desorganizado, na mão contrária, seria aquele sem uma formação acadêmica, uma educação formal, um emprego estável, pessoas que não têm controle de todas as variáveis do seu crime, que agem mais por impulso e que não conseguem prever todas as variáveis. Desses dois grupos começaram a se desdobrar outros tipos de serial killer. Os missionários seriam aqueles que matariam grupos de pessoas que os incomodassem. Prostitutas, judeus, crianças em situação de risco. Vejam que não estamos falando de genocídio. Não é o assassinato em massa. O que caracteriza um serial killer é que ele mata um a um em diferentes momentos. Há também aquele grupo de serial killers chamados de visionários. Seriam o, entre aspas, estereótipo do psicótico. Aquele que ouve vozes, que vê imagens, que diz que lhe mandam matar as pessoas. Aos serial killers hedonistas, matam por prazer. Matam pelo desejo de ver a vítima sofrer. Vejam que o tema, à medida em que vai sendo estudado e discutido, à medida em que se escreve sobre isto, outros tipos vão surgindo. Nós temos aqui no Brasil um marco quando se começa a usar este termo de uma forma mais consistente. O maníaco do parque. Lembram-se dele? Francisco Assis Pereira matou 6 moças no entorno de um parque aqui de São Paulo. E quando eu digo que havia uma vitimologia, um dos requisitos do serial killer, todas essas moças que ele matou eram jovens, brancas, de cabelo comprido, encaracolado. Ele as encontrava ao redor do parque, as levava para dentro do parque, as estuprava e estrangulava. Mesmo modus operandi, mesma vitimologia. Tivemos outros. O maníaco da bicicleta matou mais de 10 crianças, matou e estuprou. E, obviamente, daí nós vamos. Esse é um tema super fascinante. A psicologia diz que os serial killers, eles têm uma mente perversa, são clinicamente perversos, são sádicos, são pessoas que, obviamente, têm uma psicopatologia que as caracteriza. Vejam, este é um assunto que ainda tem muito a se estudar. Começa a ser estudado de forma mais consistente nos Estados Unidos na década de 70, chega aqui no Brasil no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas vale a pena a gente discutir sobre ele. Por quê? Porque há vários casos que começam a surgir e que nos chamam a atenção. Toques do Chico, saúde mental e comportamento humano, tentando entender um pouquinho dos descaminhos da nossa mente. Toda segunda um vídeo novo no canal.